Olá, seja bem-vindo! Este é o vídeo número 3 sobre como escrever trabalhos científicos. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre como montar uma boa introdução. Uma introdução basicamente é como se fosse uma letra de música. E agora vai a primeira dica importante. Uma introdução tem no máximo 1,5 páginas ou 2 páginas. Você não pode passar disso, senão a pessoa que está lendo o seu trabalho, ela perde totalmente o interesse. Vamos dar uma olhada num exemplo de como a gente pode começar a introdução de uma maneira segura. Vamos supor que vocês queiram escrever sobre overdentro e sobre implantes, ok? Então vocês podem começar de duas maneiras. Essa é a primeira maneira, você pode começar dando uma ideia geral sobre o que são os implantes ósseo-integrados, mas também tem uma segunda maneira, que é a maneira mais interessante, onde você vai começar dando o conceito do que são as overdentros. Essa é a maneira mais segura de se começar uma introdução. Você vai começar de maneira simples, rápida, segura e eficiente. Para você poder continuar a sua introdução, eu vou passar para a dica número 2. Você tem que aprender a fazer frases curtas, simples e que realmente captem a atenção do seu leitor. Ou seja, você vai fazer frases curtas e frases ligadas. Vamos dar um exemplo então relacionado à placa bacteriana. Toda vez que você fizer uma frase, a primeira coisa que você tem que ver é onde está a posição do verbo. Depois você vai dar uma olhada onde está a posição do sujeito, aí destacado no seu quadro vermelho. Se você quiser continuar falando desse assunto, você expande um pouquinho. Então eu comecei falando sobre a placa bacteriana e agora eu quero falar o que tem dentro dessa placa bacteriana. Eu vou falar um pouquinho dos micro-organismos. Então, novamente, eu vou localizar o verbo, que está em amarelo na frase. Agora vai entrar uma outra pecinha chamada elemento de conexão, para poder continuar o assunto que você estava dizendo na primeira frase. E onde está o sujeito da frase? Vou dar uma olhada na extensão dessa frase, se ela não está muito grande, se ela não está longa, ou se ela não está distraindo a atenção do leitor. Se você quiser continuar o assunto, mantenha o conectivo em posição, dá uma olhada onde está o verbo. Então a gente começou falando da placa, o que ela tem, quais são esses micro-organismos, como eles se dividem e agora onde é que esses micro-organismos estão alojados. Então essa é uma maneira muito simples de você começar a trabalhar a sua introdução, fazendo frases curtas e simples. A dica número 3, aqui menos é mais. Você já deve ter ouvido uma frase muito famosa, sempre é possível você comunicar o que você quer com poucas palavras. E isso dentro da realização de um trabalho científico é a mais pura verdade. Então vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Sempre tem uma maneira mais fácil de se escrever uma palavra. Então quando você usa 3 palavras, por exemplo, quando você quer escrever com o intuito de, é mais fácil você trocar essas palavras e escrever para. Ou se você quer escrever por intermédio de, seria mais fácil você trocar as palavras e escrever através. E existe uma série de palavras que podem ser trocadas, está aparecendo aí do lado do seu vídeo uma lista. Na coluna da esquerda quais são essas palavras e na coluna da direita como é que a gente pode trocar essas palavras para que o leitor não perca o raciocínio dentro da sua frase. A dica número 4, que também é muito importante para a gente, é como você vai ordenar os autores. A maneira muito simples. A gente começa ordenando os autores em ordem numérica. Então existem 2 maneiras de você escrever. Na primeira, você pode citar o autor, está aparecendo para vocês dentro do quadro azul, na forma de colocar o sobrenome e escrever at all, ou simplesmente você pode deixar para colocar todos os autores no final da frase. Mas aí, óbvio, você não vai colocar o sobrenome dos autores, você vai colocar só o número. Você vai fazer o que a gente chama de sobrescrito. E cuidado quando fizer o sobrescrito. É sempre numa sequência numérica, como ela está aparecendo no vídeo para vocês. A quinta dica agora é que nós precisamos que vocês realmente provoquem os leitores. A introdução não pode ser uma coisa monótona, ela tem que ser provocativa, ela tem que atiçar a curiosidade. Então tem uma maneira muito simples de se fazer isso. Vamos dar um exemplo aqui muito prático. Vamos supor que vocês queiram falar sobre a taxa de sucesso dos implantes. Então, pura e simplesmente, você vai jogar um número na sua introdução. Normalmente, se esse número é muito bom, o raciocínio seguinte, o que é? Você vai jogar uma frase que se contrapõe ao número. Então, por exemplo, aqui no meu exemplo, embora a taxa de sucesso desses implantes na região anterior seja 95%, eu vou dizer para vocês que não existe um protocolo de carregamento universal para todos os casos.
E depois, para fechar esse raciocínio, eu vou jogar uma grande dúvida. Por exemplo, será que eu posso colocar implantes em pacientes que rangem ou apertam os dentes? A literatura ainda é incerta. Então, quando eu monto os 3 parágrafos dessa forma, eu estou nada mais, nada menos que fazendo com que o leitor tenha um raciocínio provocativo. Ele vai e volta no raciocínio, ele se questiona e ele se apega ao que você está escrevendo na introdução. E por fim, a dica número 6. Você sempre tem que finalizar com o objetivo. Então, todo final de frase de uma introdução é o objetivo do seu trabalho. Aqui o que está aparecendo na tela para vocês, se o assunto for periimplantite. O objetivo do meu trabalho, por exemplo, seria verificar qual que é a influência de uma terapia laser na taxa de periimplantite num grupo de pacientes fumantes. Legal, gostaram do vídeo de hoje? Então, só para a gente recordar, para vocês fazerem uma bela introdução. Número 1, sejam rápidos e diretos no assunto. Número 2, façam frases curtas e bem ligadas. Número 3, economizem nas palavras sempre que vocês puderem para facilitar o raciocínio de quem está trabalhando na sua introdução. Número 4, ordenem os autores. Ou a gente coloca no começo da frase, ou a gente põe no fim da frase, todos juntos. Número 5, façam raciocínios provocativos, despertem a curiosidade no leitor de vocês. E número 6, sempre finalizem dizendo qual é o objetivo do seu trabalho. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.